Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wagner Oliveira, Química, Ciências da Natureza. E hoje eu estou aqui para comentar uma temática muito importante. Vamos falar de polímeros de adição. E vamos falar de polímeros de adição muito importantes no nosso cotidiano. Vamos falar do poliestireno, vamos falar do polipropileno e vamos falar do poliacetileno. Antes de tudo, é importante lembrar que define-se como polímeros de adição aqueles polímeros que foram gerados através de uma reação de adição. Lembrem que as reações de adição são típicas, são características, são específicas de compostos insaturados. Muito bem. Então vamos começar pelo poliestireno. Este polímero é derivado do monômero estireno, que seria, no caso, o vinilbenzeno, ou esta estrutura aqui. Esta estrutura, vinilbenzeno ou estireno, pode reagir por adição. N mols de moléculas de estireno podem interagir entre si, tá ok? E produzir esta estrutura polimérica denominada poliestireno. Muito bem. O poliestireno, tá ok? É um polímero de adição que pode ser utilizado, por exemplo, na manufatura, na produção de painéis automotivos. É uma das suas utilizações. A segunda utilização que pode ser citada é na fabricação de tipos de isopor. Isso mesmo, o poliestireno pode ser um polímero extremamente rígido quando utilizado para a produção de painéis automotivos, mas ele também pode ser um polímero extremamente macio, como é o caso de alguns tipos de isopor. Mas como se faz isso? Ora, durante o processo de polimerização do estireno para gerar o poliestireno, nós utilizamos o que chamamos de líquido de expansão. Temos a utilização de um líquido de expansão. Esse líquido de expansão atua de maneira semelhante, de maneira parecida como o fermento no bolo. O fermento gera um gás e esse gás gerado vai fazer com que o bolo possa se expandir. O líquido de expansão, ele vai evaporar e nessa evaporação ele faz com que o poliestireno se expanda. Daí você pode mudar a dureza e a textura do poliestireno. Tudo bem? Outro polímero de adição que merece destaque, no caso, é o polipropileno, derivado, logicamente, do propileno. Propileno que é o propeno, tudo bem? Então, o propeno, pode sofrer polimerização e ao polimerizar, geraria esta estrutura de repetição. Então, eu tenho aqui o polipropileno. Muito bem. O polipropileno, este polímero, pode ser utilizado, por exemplo, em painéis automotivos também, da mesma forma que o poliestireno, e pode ser utilizado também, principalmente, em copos plásticos. A maioria dos copos plásticos descartáveis que nós conhecemos é produzida através do polipropileno, este polímero. Então, observe bem, um polímero de adição muitíssimo importante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E merece também um determinado destaque o próximo polímero, o poliacetileno, derivado da polimerização do acetileno ou etino, tá ok? E no caso, a polimerização do acetileno
gerando, tá ok? O poliacetileno é muito importante hoje em dia. Por quê? Porque o poliacetileno é um polímero de estrutura conjugada. O que seria uma estrutura conjugada? Uma estrutura que alterna ligações simples e duplas em sua estrutura. Simples, dupla, simples, dupla. E daí, professor? E daí que estruturas conjugadas, estruturas que alternam ligações simples e duplas, podem vir a ser excelentes condutores. Isso mesmo. Esta estrutura polimérica, o poliacetileno, é um excelente condutor de corrente elétrica. Isto é incomum em plásticos, isto é incomum em polímeros. Então, dê importância, no caso, ao uso tecnológico do poliacetileno, uma estrutura polimérica capaz de conduzir corrente. Então, relembrando, polímeros de adição, aqueles polímeros que são gerados através de reações de adição de compostos insaturados. O poliestireno, o isopor, tá ok? Gerado através do uso de um líquido de expansão. O polipropileno, no caso dos copos plásticos descartáveis. E o poliacetileno, um polímero capaz de conduzir corrente. Um grande abraço, foi um prazer e até a próxima!